bem-vindos a todos. Obrigada por nos acompanharem aqui no Café Consigo a mais esta conversa, esse bate-papo sobre pontos importantes da vida. Hoje eu trago a nossa amiga Sandra Morini e o assunto hoje é muito especial. Sabe para quem? Para aqueles pais que estão se organizando com os filhos para o retorno às atividades escolares. Aproveitem! Bem-vinda, Sandra! Olá, Mariana. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois, não é? Então, que aspecto difícil os pais estão encarando agora, não é? No começo da pandemia, a mudança total, tudo no digital. Agora, o retorno com as crianças extremamente voltadas ao digital, que era uma ferramenta que eles já estavam usando, porém, com algumas distrações. Esse é o grande... Brinquedo, né? Como um brinquedo. A grande aflição dos pais, tirar essa distração e tentar focar numa atenção mais direcionada. Esse não é só um dilema dos pais, mas dos professores também, não é? De modo geral. Porque para aprender é preciso prestar atenção. Se existem muitas distrações ao lado dessa criança, fica difícil ela focar, fica difícil ela direcionar até a vontade dela. A gente percebe que muitas crianças não sabem ainda nem o que desejam, o que querem fazer. Sendo que na nossa geração, né, Mariana, a gente já levantava da cama querendo saber o que nós iríamos fazer, e a gente tinha tantos obstáculos para conseguir ir em frente, que eles não têm agora, né? Às vezes caminhava quilômetros para chegar na escola, né? Não tinha a facilidade de transporte em muitos lugares, não é? Não que esse benefício que eles têm agora, né? Isso facilita muito, eu não sou contra nada disso, eu gosto muito da tecnologia, da evolução, isso é ótimo, progresso. Porém, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Porque o nosso cérebro ainda não se desenvolveu totalmente para tanta agitação. As áreas de memória que nós temos não dão conta de registrar tantas informações. São informações demais, numa velocidade muito alta, tanto para adultos, principalmente para crianças. A gente diz que a criança é uma esponjinha, né? Ela vai assimilando tudo, ok? Ela vai aprendendo, assimilando. A gente até pensa que ela não está prestando atenção, mas ela está. Mas a velocidade que esses estímulos estão chegando para ela está muito alta. Tem estímulo demais. Então, é preciso ter ferramentas para você conseguir tirar as distrações da criança, né? E ajudá-la a focar no que é importante. Isso é bom para todo mundo, na verdade, né? Tem diferença entre a memória temporária e a memória de longa permanência, não é? Tem como estimular uma? E como é que lida com isso? É difícil? Sim, sim. A minha área é a fisioterapia motora, então eu estou sempre com a criança ao meu lado, fazendo junto, demonstrando, não é? A memória de curto prazo, ela vai acontecendo automaticamente. Porém, para ela ficar registrada e realmente nós termos ela bem sólida no nosso sistema nervoso central, nas áreas de memória de longo prazo, que a gente chama, é preciso duas coisas: atenção e repetição. Não é? Se eu falar de movimento, uma criança que tem dificuldade em algum tipo de movimento, eu preciso estar com ela várias vezes, focar atenção nela naquele movimento, pedir até para ela olhar para o movimento, pedir para ela prestar atenção no que ela está fazendo,
nas minhas mãos, conduzindo o movimento, nas mãos dela ou na qualquer área do corpo dela que esteja pedindo o movimento. Então, são focos, nós estamos focando e tirando as distrações. E tem que repetir várias vezes, porque senão não registra na área de longo prazo, de memória a longo prazo. Se perde, né, essa informação. É a mesma coisa, você está aprendendo uma coisa nova, pensando em outra, se distraindo, não vai para a área de memória de longo prazo. Fica só ali por algum tempo, né? Os neurônios responsáveis pela memória de curto prazo estão trabalhando, porém não fica fixo, não tem como fixar se não tiver atenção e repetição. E isso não é para a vida toda, né? Daqui a pouco entra na rotina. Estabelecer uma nova rotina é difícil, mas vale a pena, porque a vida vai ficando mais organizada. E a criança tem um gosto por aprender, só precisa estimular ela, ou direcionar, como você está dizendo, direcionar o foco do aprendizado. Porque se ela pegar um joguinho de celular, ela vai ficar ali até que ela consiga jogar aquele joguinho, porque ela tem o prazer daquilo ali. Como é que a gente consegue transferir esse prazer, esse gosto de aprender para o ensino, né? Para a escola, para os temas que a escola traz? Talvez criar um espaço que a própria família sentem para aprender alguma coisa juntas, né? Não sei como unir interesses. Né? Você tocou no ponto principal, Mariana. Estar junto com a criança. Né? Fazer junto com a criança. Para nós fisioterapeutas, isso é mais fácil, porque não tem como, né, abordar uma situação de terapia sem estar junto com a criança. Ou até com o adulto também. Eu nunca consegui tratar alguém ficando de longe, eu falando assim, ó, faz esse exercício que eu já te ensinei aí a semana passada, tô aqui olhando de longe aqui, enquanto eu vejo aqui minhas fichas aqui, você vai fazendo aí. Ou liga um aparelhinho lá e vai fazendo. Estímulo nenhum, né, para a pessoa. Com a criança é a mesma coisa. Os pais, ou o cuidador, precisa estar presente. 2 minutos, 5 minutos de presença, de atenção no ponto que você quer abordar, faz toda a diferença. Né? Fazer junto com a criança, ensinar uma coisa nova junto. E, de princípio, escolher coisas que ela goste, para depois introduzir coisas que ela não goste tanto ainda, porque tem que encaixar uma coisa na outra, né? E, claro, isso é experiência, isso é a vivência, os anos, né, de aprendizado que nós temos vão facilitar bastante. Mas como que os pais vão querer participar se eles não estão ali atentos juntos? Porque não adianta nada também o pai mandar a criança, eu vou ler um livro, vamos ler tal livro lá, que é importante, isso que a professora pediu. Aí ele senta do lado da criança, mas aqui, ó, o pai. Aí a criança, mamãe, olha aqui, o fulaninho aqui vai pular essa ponte aqui, que legal. Tá bom, meu filho. E aqui, ó, professora. Estou repetindo, eu não sou contra isso, mas tem os momentos certos para a gente usar. E sabe aprender a jogar os joguinhos com o que eles jogam, o que ele mais gosta, entender quem que fabricou aquele joguinho, para trocar, entrar no mundo deles, para poder trazer eles né, estabelecer esse vínculo de conversa, de aprender junto, errar junto e ir atrás de respostas juntos, né? Para que todos cresçam. E é bom, eu gosto de aprender joguinhos novos. Eu acho interessante, não sou muito bem sucedida muitas vezes, mas é tentando que a gente vai abrindo a mente, né? Para o novo que está aí. E a gente não tem como fugir do novo. Não, o novo está aí, tem que ser bem explorado,
né? Não nessa agonia, nessa agitação, nessa velocidade altíssima. Não, tem que ter um equilíbrio, né? Não pode ficar parado lá atrás, lá, achar que as crianças devem aprender como nós aprendemos lá no passado, que isso não cabe mais, mas também não deixar a coisa ir acelerando e tudo atropelado, né, Mariana? É, e isso que você falou dos joguinhos, importante, nós aprendemos junto também, porque se nós não entramos no mundo da criança, dificilmente ela vai entrar no nosso. E entender que a função do celular, digamos, a tecnologia, veio muito através do lúdico, foi o meio como a gente foi se aproximando dessa tecnologia, foi pelo lúdico, mas, por exemplo, agora tem médicos dando consulta online, né? Tem terapeutas atendendo também a longa distância, tem pessoas estudando em universidades de outros países. Então, tudo tem os dois lados, né? Que nem aquela panela que serve para fazer a comida aqui com substância, e a panela ela pode fazer pipoca, que a gente só curte de brincadeira. Então, assim, tudo, e a gente tem que saber usar com responsabilidade as coisas e aproveitar isso que está à disposição, não é? Então, eu lembro, não sei se você lembra de uma história de um empresário que foi na Índia, que ele tinha uma fábrica produzindo equipamentos, computadores, né? Mas do lado uma vila, um bairro muito pobre. Então ele resolve fazer um teste, ele faz uns buracos na parede e instala computadores voltados para essa comunidade. Mas não ensina nada a ninguém, só coloca na altura que as crianças pudessem acessar. E as crianças, e botou uma câmera para filmar. Em uma semana, as crianças aprenderam a lidar com o computador sozinhas e ainda ensinaram umas para as outras. Então, assim, é para ver como aprender é uma vocação, é natural. O que não é natural é uma criança que não tem curiosidade nenhuma. Não, então alguém não está falando a partir do que... Porque alguma curiosidade, tem que observar o que ela se interessa e começar pelo assunto que ela demonstra algum interesse. Dali é que tu vai mostrar outras coisas para ela, mas tem que descobrir o que interessa para ela, né? Exatamente, tem que descobrir o que interessa. E só prestando atenção na criança que você vai descobrir o que interessa. Se você não observar o seu filho, se você não observar o seu aluno, você não vai descobrir nunca. E voltar a resgatar as suas memórias de infância, para poder entender a criança. Eu faço muito isso. Eu brinco com os pacientes. E eles gostam, como você faz arte, né? Na sua arte, né? Você pode buscar essa conexão também e trazer o foco para a criança. Nas minhas brincadeiras durante terapia, elas focam totalmente, elas esquecem das distrações. Esquecem até de celular, se não estiver implícito na tarefa que vai ter que ser feita na hora, esquece até do celular. Eu imagino que seja assim também na arte. Você conseguir descobrir qual a coisa que a criança mais gosta e colocar ela na sua arte, você vai conseguir resgatar e trazer atenção e foco para a arte que você quer desenvolver com a criança, não é? A criança está sempre aprendendo, então ela vai aprender a ver, a ler o mundo através dos nossos olhos, daquilo que a gente mostra para elas. E diferentes pessoas têm diferentes interesses, então quanto mais pessoas elas tiverem contato, mais elas vão descobrir que existem coisas que elas não prestam atenção. Eu vejo assim, tem crianças que elas se interessam muito por pessoas, elas têm curiosidade pelas pessoas. Elas naturalmente se aproximam, elas naturalmente tentam fazer um contato visual, elas tentam puxar uma conversa, é espontâneo delas. Tem umas que são assim, e outras que a gente vê que elas se interessam pelo ambiente, pelo meio ambiente, elas olham a natureza, elas veem os detalhes, algumas se interessam mais pelos bichinhos, outras gostam de encaixar coisas. A gente se observar para ver onde que colocar várias coisas diante dela e ver do que ela se aproxima. E tentar começar essa conversa com ela a partir daquilo que ela tem interesse. Ampliar o olhar daquilo que ela tem interesse e depois tentar mostrar outras coisas para ela.
E a arte também, na arte a gente não fica só no giz de cera, lápis de cor. A gente vai mostrando para a criança o trabalho com argila, o mexer com a tinta, botar a mão na tinta, como é que é trabalhar com a mão direta, como é que é trabalhar, dominar o pincel. A gente vai colocando dentro daquele mesmo elemento muitos desafios, que ela vai mostrando que ela gosta e ela vai mostrando que ela vai resistindo. E a gente vai oferecendo possibilidades, né? Até que ela relaxe, né? Que ela veja naquilo um prazer, que ela consiga revelar o potencial dela naquela forma de se expressar. Né? Exatamente. A curiosidade é nata na criança, né? É nata. O bebê em desenvolvimento, quando ele começa a descobrir as partes do corpo, ele fica muito feliz. Né? Quando ele descobre a mão, ele começa a passar a mão pela visão, depois ele consegue alcançar os pés, os pezinhos vão lá, mexe bastante no pezinho. Isso faz todo uma diferença no desenvolvimento motor da criança, da curiosidade, vai se desenvolvendo cada vez mais. É muito, muito, muito legal. Você está falando de arte, de mexer em texturas. Eu lembrei de uma pesquisa que eu fiz com uma amiga, que a gente queria exatamente saber como era o desenvolvimento do caminhar da criança, da marcha, que a gente chama, né? Então, nós elaboramos um protocolo, vamos fazer uma avaliação em crianças de berçário que estão começando a andar. Como que é o passinho dela, quanto que ela consegue andar, esse tipo de coisa. Aí eu e minha amiga falamos assim, como que a gente vai registrar isso? Não existia celular que fazia esses filmes maravilhosos que a gente tem, não tinha isso. Era fotografia, era máquina de fotografia. Assim, isso é estático, né? Demais. Mas tudo bem. A gente vai ter que registrar de alguma forma. E vai ter que precisar, vai precisar da colaboração da criança. Ela está presente. Sabe o que nós fizemos? Nós colocamos uma esteira de papel no chão, pintamos os pés das crianças com tinta guache, né? Eles ficaram todos curiosos, o que está acontecendo aqui? Bebês, né? Estão mal começando a andar. E colocamos brinquedinhos para eles irem pegando no caminho e fomos avaliando a marcha das crianças. Depois, né, teve esse papel para a gente medir, mas os passinhos dela, ficou uma obra de arte ali, Mariana, tão bonitinho os pezinhos deles no papel, e aí a gente tinha material para estudar depois, né? Hoje em dia, essas coisas são feitas de outras formas, né? Existem equipamentos mais elaborados para isso. Mas o que eu quero dizer, a participação da criança no modo de brincadeira facilita tudo. Né? Então, numa pesquisa, a gente conseguiu colocar brincadeira junto. Se você não coloca brincadeira em crianças muito pequenas para ela participar, não vai acontecer de uma forma legal. Não vai ser produtivo, nem para a gente, nem para eles, né? E acho que o importante é descobrir esse prazer de aprender. A criança só vai começar a gostar e ter interesse pelo livro quando ela vê os adultos perto dela pegando o livro. Né? Passando um tempo com o livro, ela vai começar a ficar interessada por querer entender também o que tem ali, que não fala, que não tem imagem se movimentando, e por que as pessoas param para olhar aquilo, né? Então, é o exemplo que precisa também acontecer, né? Tem outra coisa importantíssimo. Se você não der o exemplo, a criança não vai fazer. Ainda mais que não existe mais imposição, o que é muito correto, né? Não existe mais imposição, como os nossos pais faziam com a gente. Não, você vai ter que fazer, porque senão você não vai ser ninguém na vida, aquela coisa toda, né? Que muita gente escutou. Não existe mais essa imposição. Mas o exemplo que a gente dá que vai conduzir a criança para o caminho correto de aprendizado. Outra coisa importante que eu lembrei, além da leitura, é a escrita. As pessoas não escrevem mais, Mariana. Não escrevem, só digitam.
Digitar é importante? Trabalha algumas áreas do cérebro? Sim, mas escrever é importantíssimo para o desenvolvimento, para o cérebro. Desenhar, né? Usar as mãos, essa ferramenta, usar as mãos, visão, atenção, foco, é que vai desenvolver o nosso cérebro da melhor maneira possível. E criar as memórias, né? As pessoas não estão escrevendo mais, não estão usando cadernos, a gente só vê as pessoas como nós, das nossas gerações, que gostam mais ainda, né, de escrever e desenhar, de fazer arte, utilizar as mãos para isso. Escrever nem que seja fazer um diário, né? Um registro diário, algumas frases curtas, mas esse hábito de escrever um pouco sobre o seu dia, ou ler um trecho de um livro, o que eu pensei disso. Eu assisto muitas lives e muita palestra, muita coisa gravada, eu acho ótimo. Mas quando a pessoa cita um livro tal, esse trecho eu estou trazendo daquele autor, eu tento dar, assim, vou buscar, né, aquilo que eu posso, e a gente vê que quando a gente lê, vem outras coisas na cabeça da gente que aquela pessoa não tinha falado. A gente percebe outras coisas da vida da gente que ali está explicando muita coisa que tu já passou e que tu lutou para entender, e alguém está contando uma história muito parecida com a tua, muito parecida com aquelas suas dúvidas. Está ali no livro, por isso que ler é importante. Não é? Ler, a gente está conversando com o autor. Né? E a gente está vendo uma história, um autor que viveu, às vezes, 100 histórias muito semelhantes à nossa, e encontrou diferentes soluções para diferentes indivíduos. Então, ler, eu acho que a gente ganha tempo. Parece que a gente está perdendo tempo, mas é o contrário, a gente está ganhando tempo. Né? E entra num mundo tão delicioso que estimula muito o cérebro das pessoas e o espírito das pessoas, porque te leva para outros lugares, te leva para imaginar situações. E um livro, para mim, as imagens que eu crio na minha mente são minhas. O autor, até enquanto estava escrevendo, ele tinha as imagens dele. A Mariana vai ter as dela. Uhum. Né? As nossas amigas vão ter outras imagens. E isso eu acho tão bonito. Isso enriquece cada vez mais os conteúdos internos que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, não é? Isso é E verdade. só entrando em um livro mesmo para experimentar isso, né? Falando, eu estou lembrando que sou contadora de histórias, e como é lindo! A gente conta histórias para a criança, e depois a criança faz uma produção, seja um desenho, se a gente orienta alguma coisa. E são 30 crianças, cada um viu um detalhe da história, ou representa alguma coisa daquela história, que é a mesma história, contada pela mesma pessoa para todos, mas dá para ver assim como cada um tem as suas vivências, e como tu diz, enquanto está ouvindo, a tela mental está produzindo imagens diferentes. E como é lindo quando se compartilha esse momento de conversar, por que eu fiz isso, o que isso significa para mim, é uma troca que se torna rica, né? E dá mais sentido aquilo tudo. E isso tudo faz parte do aprendizado do ser humano, né? É tudo muito bonito mesmo. Só precisa focar, né? Precisa focar. A gente tem que ensinar as crianças, os adolescentes, a importância de prestar atenção e focar. Esquecer um pouco as distrações, porque as distrações não são distrações, são objetos de cansaço mental. É estímulo excessivo que cansa a mente das pessoas. E a pessoa não sabe explicar por que está se sentindo tão cansada, sem energia, sem disposição para continuar as atividades. Tem que ter um tempo dosado, adequado para esses estímulos. Eu não posso ficar horas e horas assistindo televisão, como se fez por muito tempo. Isso eu não posso.
Eu não devo ficar horas e horas jogando o mesmo jogo. Eu não devo ficar horas e horas na academia fazendo exercício físico até um esgotamento total, ouvindo música alta, conversando com as pessoas. Tudo isso é estímulo demais. Tudo precisa ser dosado, né? A busca do equilíbrio. E só conversando para chegar a conseguir negociar e construir esse equilíbrio que gera harmonia na própria família, né? Porque quando cada um está estruturado dentro do seu perfil, a família se harmoniza mais, né? Tem hora que um precisa ficar em silêncio, precisa do seu tempo de ficar em silêncio, de meditar, de escrever, né? Cada um precisa desse seu espaço. E, ao mesmo tempo, o espaço dos diálogos, o espaço da brincadeira, o espaço do passeio. Né? É um pouco de cada coisa para a gente poder saborear a vida, como um café, né? Poder Como café. Ângela, a gente vem falando da ideia de trazer um pouquinho da meditação para as pessoas. Pode ser um momento de começar por fazer uma meditação juntos. Vamos sentar e vamos respirar um pouquinho? Vamos exercitar. Antes de estudar, né? Desligou lá tudo, faz uma meditação para o corpo entender, para a mente entender. Olha, agora vamos partir para uma outra etapa que é estudo, mas antes vamos meditar um pouquinho, depois a gente vai daqui estudar, não é? Funciona bem. Eu faço com meu neto, ele adora. Vamos fazer, então, uma meditação curtinha. Nós já começamos no outro vídeo, né? Esse exercício do meditar, da pequena meditação. E depois a gente segue esse assunto no próximo café. Isso. Vamos lá, então. Vamos começar respirando, né, Mariana? Pode fazer uma breve pausa na sua mente, focando primeiro na sua respiração. Feche seus olhos, isso. Respire. E esteja aqui, presente. Primeiro, sinta o ar entrando em seus pulmões, lentamente, profundamente. E agora vá ganhando o ritmo, no seu tempo. Agora eu gostaria que você colocasse uma mão sua no seu abdômen, um pouco acima do umbigo. Leve o ar para os seus pulmões até atingir a sua mão. Lentamente, profundamente, obedecendo esse ritmo. Imagine que você está se observando diante de um espelho. Foque na sua imagem e preste atenção somente na sua mão, subindo e descendo com a respiração. Vamos fazer esse movimento por 3 vezes. Você olha a sua mão, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Pode ir voltando à respiração normal, libere sua mão, relaxe, deixe os músculos da sua mão bem soltos nesse momento. Aos poucos vamos retornando, respiração normal, e quando quiser pode abrir os seus olhos. Que lindo! Acho isso maravilhoso para fazer antes de estudar.
Marca a hora de Isso é estudar, foco. senta ali, respira. Ó, tô aqui, meus cadernos estão aqui, eu tô no momento de aprender. Sabe, só para comentar, tem um professor Clóvis, que ele tem uma fala, acho que foi o Saulo que nos trouxe isso na mentoria, né? Que ele fala assim, eu tenho dificuldade para aprender, mas eu vou ficar aqui até eu conseguir aprender isso, porque se tem uma pessoa que for capaz de escrever esse livro com isso aqui, eu sou capaz de estudar pelo menos. Eu sou capaz de aprender pelo menos, né? Então, nada é impossível. Talvez a gente tenha que fazer 10 vezes, enquanto um faz 2 vezes e compreende. A gente tem que descobrir qual é a nossa necessidade, mas todos têm capacidade, né? Isso, todos têm capacidades. Esse é um fato importantíssimo. Descobrir suas capacidades e apostar nelas, desenvolvê-las e, né, perseverar nelas. Isso, e com foco e atenção. Aí não tem como dar errado, né? É isso Não aí. tem como dar errado. Ai, Deixa eu só te fazer uma perguntinha final. Que Rosane, mão que você usou para colocar sobre o seu abdômen? Direita ou esquerda? eu usei essa mão, a mão direita. A mão direita, tá? Tem a ver um pouco com dominância cerebral, né? A gente sabe que a maioria das pessoas tem um lado de preferência, mas na medicina chinesa tem outros aspectos também. Mesmo que você não utilizasse sua mão dominante naquele momento, se você utilizasse a esquerda, por exemplo, né? Isso quer dizer que o seu, né, equilíbrio está pedindo mais atenção a alguns órgãos do corpo, algumas funções, mas isso é conversa para um outro dia. Ó, então vamos seguir na próxima. Porque É eu muito tenho aqui interessante. tem autores que falam sobre desenhar com o lado esquerdo do cérebro, né? Que é o lado mais racional, não é? Se eu estou certa, é o lado mais racional. Isso. E a gente pode falar um pouco sobre isso. Como é que a gente vai fazendo esse cérebro vir a Uhum. gostar de aprender? Sim, sim. E aprender coisas novas e estimular, sair um pouquinho do automatismo, né? Se abrir para o novo, para o desafio. Olha, Rosângela, nós precisamos encerrar aqui, mas eu já te convido, então, para o próximo café, para a gente continuar falando um pouco sobre isso, sobre esses processos de aprendizagem. Pode ser? Pode, claro, com certeza. Te vejo logo mais. Até o Próximo próximo. café. Até. E acompanhe no canal da Rosângela também, onde ela está. Rosângela não, porque não. Acompanhe no canal da Sandra, que ela tem colocado vários vídeos, né, trazendo exatamente sobre esses processos de aprendizagem, não é? Então, Sim, tem um lá que explica essa diferença entre a função do hemisfério direito e o esquerdo. Tem uma aulinha lá bem legal sobre isso. pode-se aprender a aprender, não é? Isso. Vamos falar mais sobre isso. Ok. Um abraço. Um abraço, Mariana, um abraço.